Boa noite. Vereadora Eva Lorenzato quer informações sobre os conselhos municipais. Eu tive conhecimento ali que existe uma lei do Conselho de Defesa Civil Municipal. E existe a lei, existe toda uma estrutura, um fundo de defesa municipal e o Conselho está desativado. Auditor da Receita Federal traz as principais informações sobre a declaração do imposto de renda. Também estão obrigados à entrega da declaração do imposto de renda neste ano aqueles contribuintes que receberam o auxílio emergencial e cujo somatório desse auxílio mais os demais rendimentos tributáveis tenha superado a R$ 22.800. Pesquisa aponta que cerca de metade dos empresários passofundenses poderá fazer demissões. Mais de 50% das empresas serão forçadas a demitir, mesmo contra sua vontade, mas por necessidade de sobrevivência. Então isso, por sua vez, vai acabar acarretando num problema social de falta de renda. Governador anuncia a ampliação da capacidade de atendimentos e pede que gaúchos respeitem as regras. Nós precisamos do bom senso, da responsabilidade, da solidariedade de todos nessa guerra. Estamos fazendo absolutamente tudo que está ao nosso alcance para melhorar a capacidade do sistema no atendimento à atual demanda da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A farmácia municipal 24 horas é uma realidade dos passofundenses. A estrutura foi montada em frente ao Hospital César Santos há poucos dias, mas o pedido foi encaminhado pelos vereadores Cláudio Rufa Soldá e Indiomar dos Santos através de uma indicação. Relembre o que os parlamentares disseram no ano passado quando participaram da série de entrevistas O Novo Legislativo. E muitas pessoas no final de semana, sábado, precisam ir até um posto de saúde e só vai poder pegar o medicamento na segunda-feira. Então é de extrema importância nós termos uma farmácia 24 horas dentro do hospital municipal, que é o nosso hospital principal que tem na cidade, gratuito para as pessoas. Então essa vai ser a minha primeira indicação ao Poder Executivo. Fiz uma indicação para botar os médicos ali e fazer uma farmácia, que a pessoa sai do municipal, já sai com remédio. Não adianta as pessoas... Quando é que elas vão ser atendidas? Na verdade, de noite, seus caixas estão fechados, os unidades estão fechadas. As pessoas, quando estão doentes, não se diz que lá o horário que vai ficar doente, se é de noite ou de manhã, e daí chegam num cais e não é atendido, porque não está o médico, tem que se fazer uma consulta, tem que marcar daqui 5, 6 dias. A pessoa não consegue esperar isso aí, a pessoa vai lá porque tem dor. Então, eu sempre digo, tem que se fazer uma reforma no hospital municipal para fazer uma comparação junto com o São Vicente e o hospital da cidade. E agora você vai conhecer 2 pedidos de informação protocolados na Câmara Municipal. Os documentos partiram do gabinete da vereadora Eva Lorenzato. Uma das minhas principais bandeiras de campanha e também da minha trajetória de vida foi sempre fortalecer e participar dos espaços que são proporcionados nos conselhos da comunidade. Eu avalio que quanto mais conselheiros nós tivermos, a sociedade toda sai beneficiada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar com esse pedido para nós sabermos qual é a atual realidade dos conselhos. Para te dar um exemplo, eu tive conhecimento ali que existe uma lei do Conselho de Defesa Civil Municipal. E existe a lei, existe toda uma estrutura, um fundo de defesa municipal e o Conselho está desativado. E eu, que tive uma caminhada também e junto com as demais mulheres, lutamos tanto, por exemplo, pela instalação do CONDIM, que é o Conselho Municipal da Mulher, que tem muita importância e agora com essa questão do Covid e as dificuldades econômicas que estamos vivendo, a gente sabe que as mulheres estão perdendo renda, estão perdendo emprego, estão com a responsabilidade dos cuidados e por isso, mais do que nunca, o Conselho da Mulher precisa estar atento, ao menos de forma remota, ele precisa estar se reunindo para contribuir e proteger a vida das mulheres também.
E outros conselhos também, a gente sabe que existem os conselhos distritais, que são muito importantes para a comunidade rural, porque é a partir dos conselhos distritais que são feitas a escolha do subprefeito, por exemplo, que tem uma tarefa, uma função muito importante no meio rural, que é fazer o diálogo entre o poder executivo e a comunidade, o cidadão, a cidadã lá que vivem lá no meio rural. Então os conselhos são muito importantes e num momento difícil que o nosso país e a nossa cidade, que não é uma ilha, está vivenciando, nós precisamos sim ouvir os conselhos, valorizá-los, abrir mecanismos para que cada vez mais a comunidade participe e fortaleça os seus conselhos. Então, por isso que nós já entramos em contato, inclusive, com o coordenador dos conselhos, o Ronaldo Rosa, que tem, pelo que me pareceu, bastante disponibilidade e interesse em encaminhar da melhor maneira possível os trabalhos dos conselhos. Quando tu desconfia que tu pode estar com o Covid, a primeira coisa que tu sente é um grande receio, né? Além do problema de saúde, você tem um medo, muita incerteza, e conversando com a comunidade e experiência também própria de familiares, eu percebi que a comunidade acaba imediatamente procurando o setor privado e faz os seus testes. E também me chamou a atenção porque no poder público, depois que você acessa o sistema, levava em torno de 10 dias para sair o resultado. E o que nós queremos são maiores informações, não somos contra o sistema privado, bem pelo contrário, é um momento que nós temos que unir forças para salvar vidas, mas nós também temos que fiscalizar a questão dos recursos públicos. A gente sabe que um laboratório, por exemplo, que faz os testes, ele tem a pessoa que está fazendo o teste, ela preenche um formulário e a gente sabe que o laboratório é obrigado a informar o poder público os testes positivos. Então existe um vínculo entre o público e o privado e a minha função também é fiscalizar e nós queremos mais informações até para a gente conseguir pensar em projetos e em formas de nós também contribuir para que os recursos públicos que estão voltados ao tratamento da Covid sejam bem administrados e bem investidos e que cheguem na maioria da população e especialmente naquela população mais carente que muitas vezes está lá com os sintomas, está no momento de dificuldade, não consegue trabalhar e não vai ter recursos para pagar R$200, R$300, R$400 um teste do Covid de forma mais rápida. E veja no próximo bloco os principais detalhes sobre a declaração do imposto de renda e também a preocupação da CDL com a possibilidade de mais demissões no comércio. 5 dicas para alimentação saudável de diabéticos. Prefira alimentos in natura e minimamente processados, como frutas, arroz e feijão. Limite aqueles processados, como frutas em calda, e evite ultraprocessados, como refrigerantes e macarrão instantâneo. Dica 2. Não exagere no consumo de alimentos ricos em carboidratos. A quantidade de carboidrato que a pessoa com diabetes deve comer depende de como estão seus níveis de glicose no sangue. Dica 3. Prepare alimentos com pouca gordura e moderada em sal e açúcar. Comida dietética quase sempre não oferece benefícios extras. Dica 4. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Não fique longos períodos sem se alimentar. E a dica 5. Consuma diariamente verduras, legumes e frutas, preferencialmente crus, por possuírem maiores quantidades de fibras. E até mesmo as frutas devem ser consumidas com moderação, por causa do açúcar natural que contém nelas. Para você, o que é ser criança? Jogar bola, brincar, fazer bagunça, brincar. Amor? Amor. Não sei. Não sei de coisas. E é brincando, aprendendo e fazendo novas amizades que essas crianças se preparam para a vida. E
E você pode ajudá-las a transformar o mundo, doando para a ONG Amor. ONG Amor, criança sendo criança. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. A declaração do imposto de renda tem poucas mudanças em 2021. A principal é o retorno das datas de entrega da documentação para a Receita Federal, que havia sido adiada no ano passado por conta da pandemia. Conheça os detalhes com o auditor Cláudio Morello. O prazo da entrega da declaração do imposto de renda 2021 vai do dia 1º de março ao dia 30 de abril. Neste ano, além dos contribuintes tradicionalmente obrigados à entrega da declaração do imposto de renda, como, por exemplo, aqueles que receberam rendimentos tributáveis oriundos dos salários, arrendamentos, aluguéis, em valores superiores a R$ 28.500, e os contribuintes da atividade rural, por exemplo, que receberam rendimentos superiores a R$ 142.800, além daqueles que possuíam patrimônio superior a R$ 300 mil, também estão obrigados à entrega da declaração do imposto de renda neste ano aqueles contribuintes que receberam o auxílio emergencial e cujo somatório desse auxílio mais os demais rendimentos tributáveis tenha superado a R$ 22.800. Esses contribuintes, além de terem a obrigatoriedade de fazerem a declaração do imposto de renda, também terão que devolver este auxílio. Para isso, o programa do imposto de renda disponibiliza a emissão de um DARF para que facilite essa devolução. Esses contribuintes todos os contribuintes poderão fazer então a declaração do imposto de renda através do programa disponibilizado no site da Receita Federal ou então através dos seus smartphones e tablets, através de um app também disponibilizado pela Receita. Quem estiver obrigado à declaração e não fizer nesse período, estará sujeito à suspensão do CPF, além da aplicação de multas que variam de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. É importante que os contribuintes, na feitura da sua declaração, tomem alguns cuidados, especialmente quanto à declaração de todos os seus rendimentos, a declaração correta, o preenchimento correto dos dados referentes aos seus bens e ao patrimônio. Para isso, a Receita Federal também disponibiliza a possibilidade da declaração pré-preenchida, que está disponível inicialmente aos contribuintes que possuem certificado digital e a partir do dia 25 de março também está disponível para os contribuintes através do sistema do e-governo. Orienta-se também os contribuintes para que, após o envio da sua declaração, verifiquem o processamento da declaração através do extrato da declaração do imposto de renda no site da Receita Federal. Com isso, o contribuinte, verificando a existência de divergências e pendências, pode fazer a retificação dessa declaração, solucionando então esses problemas. O Rio Grande do Sul está em bandeira preta, o que obriga o comércio a seguir diversas restrições. Diante disso, a CDL realizou uma pesquisa no início deste mês com 255 empresários e apontou que cerca de metade deverão fazer demissões. A pesquisa realizada pela CDL é uma pesquisa científica que traz o sentimento de todos os empresários associados à CDL de Passo Fundo. Podemos resumir em 3 pilares. O primeiro dele, a preocupação maior de todos os empresários é em relação à saúde. Porque todos os pequenos empresários, que são a maioria dos associados à CDL, são os que estão com seus familiares e os próprios funcionários também. Então existe essa preocupação, sem dúvida nenhuma, em relação à saúde, que todos estão suscetíveis a ter esse problema. Um segundo ponto é a questão econômica das empresas, a falta de caixa para poder honrar seus compromissos, uma vez que, estando fechadas as empresas, não podem nem receber as vendas a prazo realizadas anteriormente e muito menos vender. Então o caixa das empresas está totalmente comprometido. E por último, isso acaba acarretando então num problema social muito grave, que vai ser a questão do desemprego, que, segundo a pesquisa, mais de 50% das empresas serão forçadas a demitir, mesmo contra sua vontade, mas por necessidade de sobrevivência,
Então isso, por sua vez, vai acabar acarretando num problema social de falta de renda e preocupante para todos nós. O objetivo dessa pesquisa é poder, então, gerar indicadores para que as autoridades possam usar isso como uma análise na tomada de decisões quanto à economia. Esses dados, essa pesquisa foi encaminhada, então, para autoridades do município e do estado, buscando, então, sensibilizar as autoridades para que eles possam tomar a melhor decisão em relação à situação econômica do estado. E nós encerramos o Jornal da Câmara desta segunda-feira com um apelo. O chefe do Executivo Gaúcho disse que a situação é dramática e se complica a cada dia. A capacidade de atendimento será ampliada, mas o governador Eduardo Leite pede que a população entenda a gravidade e siga as regras. O enfrentamento da Covid-19 é uma verdadeira guerra que exige mobilização constante de todos nós, sem exceção. A situação é dramática e ela se complica a cada dia. Nesse momento, o Brasil está assistindo aí a maior média de mortes diárias do mundo e uma variante muito agressiva do coronavírus circulando por todo o país. No Rio Grande do Sul, os nossos esforços são permanentes no combate ao vírus e nós estamos ampliando a capacidade de atendimento intensivo para os pacientes mais graves que não param de chegar nos nossos hospitais. Anunciamos que vamos comprar e alugar equipamentos para abrir mais 183 leitos de UTI nos próximos 15 dias. Essas compras e aluguéis são com recursos próprios do Estado e também estamos recebendo doações. São 10 respiradores, por exemplo, da empresa JBS e mais 50 do Ministério da Saúde. Com esses novos 183 leitos, nós vamos ter ampliado em 157% a rede de leitos de UTI SUS no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia, o que significa que fizemos em um ano mais do que o SUS conseguiu fazer em 30 anos aqui no nosso estado. Sair de 900 leitos para mais de 2.300 é um salto enorme, mas nós temos um limite material e humano. Não há profissionais de saúde em número suficiente para um crescimento sem fim, e os profissionais de saúde, cada vez mais raros, estão absolutamente exaustos pela enorme demanda que eles estão enfrentando. A nossa rede é ampla e é bem estruturada, e melhorar a capacidade de colaboração mútua é uma alternativa para qualificar a resposta urgente do sistema que está sendo testado ao máximo pela velocidade e pela agressividade do vírus nesse momento. Por isso, a Secretaria da Saúde, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, também criou uma ferramenta para intensificar o empréstimo de respiradores, de monitores e até de camas entre os hospitais do estado. Nós adotamos medidas rigorosas no final de fevereiro que ainda vão demorar para produzir os seus efeitos. E mais, elas só vão produzir efeitos se a população entender a gravidade e seguir as regras. Nós precisamos do bom senso, da responsabilidade, da solidariedade de todos nessa guerra. Estamos fazendo absolutamente tudo que está ao nosso alcance para melhorar a capacidade do sistema no atendimento à atual demanda da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A nossa missão é de salvar vidas, com mais leitos, com mais vacinas e com as medidas de restrição e de circulação que estão em curso. Nós esperamos, sim, dessa forma, conter o vírus e gradualmente retomar as atividades nas próximas semanas. E o Jornal da Câmara desta segunda-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência, uma ótima noite e um bom início de semana.